É isso aí, amigos, vamos com mais um vídeo aqui no Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. E você pode nos ajudar participando do canal aí, né? Clicando, dando o seu joinha, né? Também comentando, compartilhando, né? Você pode se inscrever no canal aí, desse novo canal, né? Que foi lançado no final do ano passado e nós estamos continuando no ano de 2025. Vamos então começar com as informações desta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Teve uma pesquisa aí mais uma pesquisa que está deixando o povo do Planalto, do atual governo, tirando o sono desse povo, né? Está deixando eles inquietos. Uma nova pesquisa impõe esse terror a eles aí, porque o Bolsonaro vence o Lula no primeiro e no segundo turno, de acordo com as pesquisas, né? Lula seria derrotado pelos presidentes Jair Bolsonaro no primeiro e segundo turno das eleições, caso acontecesse hoje. É o que mostra o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira. E no primeiro cenário que foi testado, Bolsonaro teria 36% dos votos contra 33,8% de Lula no primeiro turno. Aparecem na sequência o ex-ministro Ciro Gomes do PDT com 7,7% e o cantor Gustavo Lima sem partido com 5,1%. Fecham a lista a trinca de governadores: Ronaldo Caiado do União de Goiás com 2,7%, Eduardo Leite do PSDB do Rio Grande do Sul também com 2,7% e Helder Barbalho do MDB do Pará com 1%. Os resultados levam em consideração a pesquisa estimulada, ou seja, foi apresentada uma lista de possíveis presidenciáveis ao entrevistado, né, que teve de escolher um postulante dentre os demais como resposta. Os que disseram que votariam nulo, branco ou em nenhum dos candidatos somaram 7,6%. Já os que não souberam dizer ou preferiram não opinar são de 4,4%. Outro cenário testado foi referente ao segundo turno, quando Bolsonaro teria 45,1% dos votos contra 40,2% de Lula. Neste caso, a vantagem do ex-presidente Bolsonaro sobre o atual é maior que a margem de erro. São 10,7% os que disseram que votariam nulo, branco ou nenhum dos candidatos e 4% os que não souberam dizer ou preferiram não opinar. Para a pesquisa, foram realizadas 2.010 entrevistas conduzidas de forma presencial nos 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 2025. O nível de confiança é de 95%. Eu não confio em pesquisas, a maioria da população brasileira também não confia em pesquisa, e não é novidade nenhuma, né? O Bolsonaro na frente. Tanto é que na última eleição, a maior desconfiança é como é que o sistema conseguiu conduzir o Lula ao poder, um presidente sem povo, né? Um candidato a presidente sem povo, e continua sendo um presidente sem povo, né? Desde lá, né, o Bolsonaro já estava à frente do Lula, e agora, com o Lula assumindo e arrebentando com o Brasil, chafurdando o Brasil na lama do PT, nós sabemos que isso aí não é novidade. A novidade aí é que os institutos de pesquisas abandonaram, né, o Lula, abandonaram o PT, deixaram eles de lado, porque não tem uma pesquisa favorável. Lógico, é muito complicado para o Instituto de Pesquisa hoje sair favorável ao Lula, mesmo com muito dinheiro, né? Mas eu não acredito em pesquisas, não nos institutos de pesquisa, porque amanhã eles podem receber um valor alto aí, e de repente esse valor, essa pesquisa que hoje é desfavorável ao governo, se tornar favorável. O que importa mesmo é que a gente vê aí, a gente sabe que a situação hoje e antes já, né, do Lula não é confortável, né? Ele está destruindo o Brasil e não pode nem sair na rua esse presidente Lula, né? Como é que pode ter popularidade? Não tem, né? Não teve nem para ser eleito. Imagina hoje, na situação em que o Brasil se encontra, ele, né, à frente do Bolsonaro. Isso não é novidade, né? O Bolsonaro na frente hoje não é novidade nenhuma. Tanto não é que hoje, por exemplo, tirando o Bolsonaro do cenário, vamos lá, o Instituto Paraná Pesquisas tirou o Bolsonaro fez uma pesquisa sem o Bolsonaro, né? Nesse cenário sem o Bolsonaro candidato. Só que o Bolsonaro é nome constante, não tem jeito, né? Então o Jair Bolsonaro não disputando a eleição, ele ainda tem força para eleger dos seus, né?
Por quê? A pesquisa mostra, num cenário sem o Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que seria o nome da direita mais competitivo em uma eventual disputa contra Lula, segundo aponta esse levantamento do Paraná Pesquisas. Nos cenários estimulados, testados sem Jair Bolsonaro, Lula aparece numericamente à frente de todos os candidatos de direita e de centro-direita no primeiro turno, né? O que já é muito para o Lula, inclusive de Michele Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Só que no segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de quase todos os candidatos de direita, com exceção de Michele Bolsonaro. A primeira-dama teria 42,9% contra 40,9% do petista. Os dois estariam aí empatados na margem de erro, que é de 2,2% para mais ou para menos, né? Então, ou seja, o Lula perderia para Michele Bolsonaro, né? Hoje, num possível cenário sem Jair Bolsonaro, ele perderia para Michele Bolsonaro. Não tem jeito, né? Bom, mudando um pouco de assunto, mas continuando, né, nas questões que estão falando sobre eleições, futuro do Brasil, anistia, né? Enfim, né? Eles vão tentar prender o Bolsonaro de todo jeito. Bolsonaro hoje é o inimigo do sistema, não tem jeito. Tem o apoio popular que precisa, está inelegível, mas existe aí uma movimentação, né, para a anistia, tanto de Bolsonaro como dos envolvidos no 8 de janeiro, né, que inventaram aí uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente Bolsonaro, ele conversou, né, com a imprensa hoje, né, mas o que tem chamado bastante atenção aí é em relação ao Paulo Gonet, que já praticamente nessa semana deve formalizar a denúncia, né, contra o Bolsonaro, e praticamente a gente está sabendo que ele quer a prisão do Bolsonaro, né? Ele quer a prisão do Bolsonaro. E ele deixou vazar, né? Essa informação que a gente sempre fala vazou, né? É porque deixaram vazar. Com algum objetivo, né? A PGR deixou vazar a informação, né? Fez vazar a informação sobre o inquérito do Bolsonaro. E a Polícia Federal acredita que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, deve formalizar ainda nesta semana a primeira denúncia relacionada à suposta trama golpista, né? Uma trama fictícia, maluca, né, de golpe, sem exército, sem armamento e sem nada. Fontes indicam que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já teria finalizado sua decisão e estaria pronto para apresentá-la. A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Neto, Walter Braga Neto, deve ser a primeira a ser protocolada, né? E o indiciamento aconteceu em novembro do ano passado e incluiu, né, Bolsonaro e outros 39 investigados. Diante da proximidade das eleições, os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Extremo Tribunal Federal, acreditam que o julgamento do caso deve ser concluído ainda em 2025, evitando que o processo interfira diretamente no cenário eleitoral, como se eles tivessem isenção, né, imparcialidade. Caso as denúncias sejam aceitas, os investigados passarão a condição de réus e caberá ao STF definir a data do julgamento para avaliar o mérito das acusações. Não dá para comentar isso aí, porque a gente sabe que o parecer da PGR, do Paulo Gonet, vai ser, né, pela condenação, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Braga Neto e dos envolvidos aí. Eles estão loucos com isso, né? Eles estão malucos com isso aí, né? Eles querem porque querem prender Bolsonaro, os envolvidos, os apoiadores, enfim, perseguição a opositores realmente funcionando no Brasil, né? E pelo que nós estamos vendo aí pelas movimentações, eles vão tentar sim, né, de alguma forma condenar o Bolsonaro e prendê-lo ainda esse ano, né? Só que a situação não está tão fácil assim para prender o Bolsonaro. Tanto é que já se passam 2 anos dessas tentativas mirabolantes, né, fantasiosas de incriminar o Bolsonaro e não conseguiram, né? Vão tentar de novo nesse inquérito aí da Polícia Federal, que
vai ser agora formalmente apresentado pela PGR e que ele deve dar o parecer favorável à condenação ao Bolsonaro, que vai passar, vai virar, se, né, tiver o parecer favorável, ele vem a ser réu, né? E aí o STF é que vai definir a data do julgamento, né, de Bolsonaro. E ontem, aliás hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal cancelaram um jantar que eles teriam com o Lula, com o presidente Lula, amanhã. Eles teriam um jantar marcado com o Lula amanhã. Segundo eles, porque para não dar a entender para a população, ou não deixar a impressão para a população de que eles têm muita proximidade, né, com o presidente Lula, e que esse possível parecer do Bonet, né, da suposta trama golpista, né, possa fazer com que eles estejam envolvidos diretamente com o presidente Lula, né? Como se não estivessem, sempre estiveram, né? Foram eles que anularam as condenações do Lula na Lava Jato, né? E agora porque querem condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, politicamente eles estão envolvidos. Os juízes não podem se pronunciar, eles são loucos por pronunciamento, são loucos por holofotes, por microfones, né? Barroso é um deles, Alexandre de Moraes é outro, Gilmar Mendes então nem se fala, são loucos, né? E o juiz não pode, né, emitir opiniões, ele não pode emitir opiniões políticas, não pode estar toda hora se aparecendo, né, como os nossos ministros do STF atualmente gostam, né? Eles fazem questão de aparecer, né? Uns até vão a movimentos e dizem que combateu o bolsonarismo, né? É só no Brasil que isso acontece. Pois é, o fato é que eles vão, né, de alguma forma tentar prender Bolsonaro. E aí a gente vai ver o que vai acontecer ainda, porque tem muita coisa para acontecer, né? A coisa não vai ser assim tão fácil para encerrar essa questão e de repente simplesmente prender Bolsonaro e jogar a chave fora. Não vai ser bem assim, né? E ainda tem aquela questão da OEA que eu falei agora há pouco, né? Da Comissão de Direitos Humanos da OEA, né? Que teve aqui, né? Uma comissão para analisar a liberdade de expressão, se ela está ou não sendo obedecida aqui no Brasil, né? Se ela está sendo violada aqui no Brasil. Está, né? Está violentamente, inclusive. E falando nisso, né, desde as especulações sobre o posicionamento da OEA, e sempre nas sombras, né, mediante denúncias de parlamentares e juristas sobre os acontecimentos do Brasil, até o esperado dia da visita de uma comissão da entidade internacional ao Brasil, algumas dúvidas pairavam no ar, e pairam ainda no ar, né? Mas é que a gente, ouvindo algumas figuras importantes nessa visita, como é a do senador Marcos Duval, por exemplo, né? A questão é, as dúvidas eram: quem é o relator da comissão que trata sobre liberdade de expressão? Pedro Vaca Villarreal. Quem é ele, né? Quem tem interesse no relatório final do relator aí do Vaca, né? Do Pedro Vaca Villarreal? A pedido de quem eles vieram ao Brasil? Quais ONGs e instituições brasileiras eram patrocinadas com recursos estrangeiros? Por que visitaram o STF antes de receber as vítimas do judiciário e da imprensa? Por que um dos assistentes do Pedro Vaca Villarreal, eram 4, por que um deles quis impedir as gravações da audiência, né? Marcos Duval, o senador incansável e com coragem exemplar, veio a público para ajudar a responder algumas destas dúvidas. E por suas palavras deixou bem claro que havia alguém na comissão da OEA pronto para impedir manipulações escusas, né? E por enquanto seu nome vai ficar em sigilo. O certo é que Donald Trump não está brincando de serviço. O que aconteceu, né? O Trump já tirou o apoio de entidades como a OMS, a USAID, o Fórum Mundial do Meio Ambiente, e que agora a ONU e a OEA, eles estão pisando em ovos, né? Pisando em ovos mesmo, porque a situação, depois desses recursos cortados, a ONU é a próxima, né? A ONU é a próxima a perder recursos, né? Porque a ONU tem ações suspeitas, né?
contra os Estados Unidos, contra o governo dos Estados Unidos. Então a coisa pode ficar feia para a ONU também, né? E no caso da visita à OEA, havia um infiltrado. Logo no começo, né, esse infiltrado tentou fazer com que não fossem gravadas, né, todos os depoimentos, e foi questionado e não precisou nem da intervenção desse, o que a gente poderia dizer, desse enviado de Donald Trump na comitiva da OEA. Né? Por isso o senador Marcos Duval está tão confiante. Ele mesmo disse, é muito difícil você confiar na OEA, né, porque o viés de esquerda, né, está no DNA de muitos dentro da OEA. Só que agora há um outro interesse, né, o de combater o comunismo nas Américas, né, e a invasão do comunismo nas Américas por parte de Donald Trump. E Donald Trump enviou, né, mandou enviado. A gente poderia dizer que seria se tinha um espião de esquerda lá na OEA, tem um espião do bem, né, o enviado de Donald Trump. Por isso o senador Marcos Duval está tão confiante nessa vinda aí da OEA para cá, né? Qual vai ser a reação das instituições e autoridades brasileiras que estão envolvidas com as denúncias, né? O governo federal e seus representantes, o STF e ministros, imprensa e militantes, órgãos estatais, dirigentes, enfim, o que eles vão responder, né? Eles vão responder o que para confrontar essas denúncias, e principalmente o que vai acontecer com as decisões tomadas pelo judiciário brasileiro, com a postura tendenciosa da imprensa e com os figurões do executivo ao longo dos 5 ou 6 anos, né? Porque realmente eles deitaram e rolaram com a ditadura imposta aqui pelo sistema, né? Desde a época da pandemia, né? Deitaram e rolaram com a ditadura impondo tudo, né? E o senador Marcos Duval diz claramente que tudo isso vai pesar, né? Tudo isso vai pesar e que o pessoal vai partir para cima do pessoal envolvido nessa ditadura. O governo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa, né? Enfim, gente envolvida aí vai acabar caindo aí mais para frente, né? E continuando aqui com as informações, o governo de Santa Catarina sancionou uma lei que estão chamando de Lei Anti-MST, uma legislação que incentiva produtores rurais a relatarem atividades suspeitas às autoridades e a se organizarem para defender suas terras. Na sexta-feira passada, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, sancionou a lei número 19.226, que institui o Abril Amarelo no estado, conhecida como a Lei Anti-MST. A nova regra tem como objetivo conscientizar produtores rurais sobre a proteção da propriedade privada. Os produtores são incentivados a relatar atividades suspeitas às autoridades e a se organizarem em grupos para defenderem as suas terras. O Abril Amarelo acontece simultaneamente ao Abril Vermelho, quando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, promove invasões com o pretexto de defender a reforma agrária. Em 2024, houve 35 invasões, um aumento de 150% em relação a 2023. As invasões e a construção de novos acampamentos aconteceram no Distrito Federal e em 13 estados: Paraíba, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro, faltou o Mato Grosso do Sul, também houve novos acampamentos, né? O governo estadual afirma que a nova lei visa garantia de segurança jurídica aos agricultores, especialmente em Santa Catarina, onde predominam pequenas propriedades rurais. Em suas redes sociais, o governador ressaltou que Santa Catarina não tolera invasões de propriedade privada. Além disso, Melo afirmou que a posse de terra deve ser protegida. O MST, claro, criticou a sanção da lei. O grupo invasor de terras afirma que a regra catarinense legaliza a brutalidade, né? Como se não houvesse muitas vezes brutalidade nas invasões. E eles disseram também que o governador está encorajando proprietários a se organizarem contra trabalhadores sem terra, o que pode aumentar as tensões no campo, né? A verdade é que só um lado podia partir, né, para cima, né, sem os proprietários das terras se defenderem, né? Agora lá em Santa Catarina é diferente, né? A partir de agora é diferente. Eles vão poder se reunir
e se defenderem, né, de invasões, né? Invasões de propriedades rurais em Santa Catarina é proibido. Na verdade, pela Constituição brasileira também é, né? Mas em muitos lugares, depois, principalmente depois que o socialismo veio para o Brasil, né, nós acabamos vendo isso tudo, a Constituição sendo jogada no ralo, né, e muitas propriedades foram invadidas. Atualmente o grupo invasor, o MST, pressiona o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assentar 100 mil famílias em todo o Brasil. Em uma carta divulgada em 24 de janeiro, o MST criticou a administração petista e contestou dados de assentamentos divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além disso, o movimento criticou o Congresso Nacional pela atuação perversa em defesa do agronegócio, né? O agronegócio é que mantém o país de pé, é só isso, por isso, né? E ainda esse governo persegue, né? Persegue muito o agronegócio brasileiro. Bom, o fato é que agora em Santa Catarina é diferente e está autorizado, né, aos proprietários se unirem em defesa de suas propriedades. Vamos à parte esportiva do nosso Fatos, Informações e Opiniões, né? Porque ontem teve um jogo para encerrar a 10ª rodada do Campeonato Paulista, né? E o time do Novo Horizontino ganhou de virada do Mirassol em casa. Com isso, já garantiu a sua classificação. Então já está definido aí, né? O Mirassol podia também ontem ter definido a sua classificação. Mas como tem 2 jogos ainda, o Mirassol hoje tem 16 pontos e está 5 pontos à frente do Botafogo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto. Como tem mais 2 rodadas, o Botafogo ainda pode passar o Mirassol. Embora seja muito difícil, né? É praticamente impossível. Mas ainda tem essa chance, portanto o Mirassol ainda não está classificado. Mas o Novo Horizontino já se classificou, já garantiu a sua classificação. Deixa eu ver só como é que ficou depois desses 2-1 aí do Novo Horizontino. O São Paulo é o líder do grupo do Novo Horizontino, que é o grupo C. O Novo Horizontino foi a 15, é o segundo, já está classificado, não vai mais poder ser alcançado pelo Noroeste, que é o terceiro do grupo com 7, e pelo Água Santa, que tem 6, é o quarto colocado. Então, Novo Horizontino enfrentará o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Falta definir aí, né, quem vai ser primeiro ou segundo desse grupo. Por enquanto, São Paulo está na frente, 1 ponto à frente do Novo Horizontino, que tem um jogo a mais, né, que o São Paulo, porque o Novo Horizontino já fez o jogo da 11ª rodada com o Corinthians, né, que seria jogado amanhã, porque o Corinthians joga Libertadores, esse jogo já foi realizado. Então o Novo Horizontino vai folgar na rodada, mas já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos à classificação então do campeonato. Corinthians lidera o Campeonato Paulista com 26 pontos, né? Lidera o grupo A. O segundo é o Mirassol com 16, praticamente classificado, né? O Botafogo é o terceiro com 11, tá quase se livrando do rebaixamento. A Inter de Limeira é a quarta colocada com 6. O grupo B é o mais equilibrado do campeonato, é liderado pelo Santos com 12 pontos. O Guarani é o segundo com 11, terceiro o Bragantino com 11 e o quarto a Portuguesa com 11. No grupo C, o São Paulo lidera, 16 pontos, seguido pelo Novo Horizontino, 15 pontos, 2 já classificados. Já está definido então um confronto das quartas de final, São Paulo e Novo Horizontino. O Noroeste é o terceiro com 7, o Água Santa é o quarto com 6. No grupo D, o São Bernardo já está classificado com 22 pontos. Vai enfrentar aí Ponte Preta ou Palmeiras, né, nesse grupo, porque a Ponte Preta é a segunda com 19 pontos, o Palmeiras é o terceiro com 17, o Velo Clube é o quarto com 9, né? Então essa é a situação do Campeonato Paulista de momento. Deixa eu atualizar aqui a classificação do Campeonato Paulista geral, só para que a gente tenha uma ideia, né, de como está a situação do Campeonato Paulista, só para a gente ver. Eu quero ver aqui quais os times que estão na luta contra o rebaixamento antes de ver a próxima rodada, né? Paulistão, vamos ver a classificação do Paulistão na classificação geral, só para a gente ter uma ideia aqui de quem é que está na zona do rebaixamento ali, os últimos colocados. É o Água Santa, né? É um dos últimos colocados, 15º colocado, vai lutar desesperadamente aí contra o rebaixamento.
Outro time que luta contra o rebaixamento também é a Inter de Limeira. 15º, Água Santa, penúltimo, 16º, Inter de Limeira, com 6, os dois estão com 6 pontos, né? E aí tem o Noroeste, 14º, brigando desesperadamente. O Velo Clube com 9 pontos, Botafogo com 11, Portuguesa com 11, Red Bull Bragantino com 11 e o Guarani com 11. Esses estão ainda na luta contra o rebaixamento. Lembrando que alguns ainda podem se classificar. O Guarani, por exemplo, é o segundo lá no grupo do Santos e pode garantir a sua classificação e ainda assim lutando contra o rebaixamento, né? São essas as informações por hoje. Voltaremos amanhã com mais informações. Lembre-se, você pode participar dos nossos vídeos clicando no joinha aí, curtindo, né? Deixando seu like, comentando, se inscrevendo no canal e também compartilhando o nosso vídeo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.